Voltamos, pessoal, para o nosso InfoEmargens em Pauta, hoje com o informativo 576 do STJ. Caminhamos para a nossa segunda rodada e já passo para ti, Felipe, qual é o julgado que tu vais comentar na segunda rodada? É um julgado da segunda turma, professor Gabriel, que trata da coisa julgada inconstitucional, ou da relativização da coisa julgada, se isso poderia ser ou não arguído através de uma querela nullitatis. Essa decisão guarda muita conexão com outra decisão em sede de repercussão geral já dita, já feita pelo Supremo. Professor Bernardo, qual é o tema dessa segunda rodada? Professores, eu vou analisar a possibilidade do reconhecimento da denúncia espontânea para fins tributários em se tratando de depósito judicial. E eu vou examinar um precedente da Corte Especial relacionado à atuação do Ministério Público Estadual junto ao STJ. Tema da mais alta relevância, vamos ver aí a evolução jurisprudencial na matéria. Professor Felipe, podemos começar contigo? Podemos. Bom, antes de mais nada, eu quero só fazer um comentário que a notícia, embora ela seja bastante pequena, ela não faz jus ao tamanho do inteiro teor do acórdão, que tem quase 200 páginas, e foi bastante complexo. Teve retratação de voto, aditamento de voto, enfim. Mas, em vez de falar do caso concreto, eu vou falar da tese jurídica para que o pessoal guarde. Antes de mais nada, o julgado, en passant, ele analisa a possibilidade de uma querela nullitatis versar algo mais do que a ausência de citação, ou mais do que a nulidade de citação. Como todos nós sabemos, pela doutrina clássica, a querela nullitatis, a despeito do nome, ela é uma ação declaratória de inexistência e não propriamente de nulidade. Isso é a visão tradicional e se aplica naqueles casos em que você não tem uma citação válida nos autos. E como tal, se uma parte ela não foi citada validamente, ela não fica submetida aos efeitos da decisão. E como tal, ela poderia a qualquer tempo, mesmo depois do prazo da rescisória, através de uma simples petição nos autos, ou até mesmo através de uma ação declaratória, requerer essa nulidade ou inexistência de citação. Você não teria aqui nenhum prazo de convalidação dessa nulidade. Pois bem, mas não foi bem isso que o julgado tratou. Ele tratou de uma corrente que já conta, inclusive, com alguns precedentes do STJ, de ampliar o rol da querela nullitatis, para aí sim versar sobre realmente nulidades. E seriam aquelas hipóteses em que você tem uma sentença de mérito, mesmo quando não estão presentes condições da ação, e, no caso tratado dos autos, quando você tem uma hipótese de inconstitucionalidade. Nessas duas últimas opções, quando você não tem condições da ação, ou então quando você realmente tem uma decisão inconstitucional, que aplica uma norma inconstitucional, aí sim a querela nullitatis teria realmente a natureza de uma ação desconstitutiva, digamos assim, ou realmente de uma ação que declararia ou constituiria uma nulidade. Não seria meramente uma ação declaratória de existência. Bom, por que eu fiz toda essa observação? Para que o pessoal de casa entenda que foi colocado no antigo CPC de 73 e no novo CPC 15, uma hipótese de impugnação da nulidade, além da ação rescisória. E ela é colocada como coisa julgada inconstitucional, ou também sendo conhecido como relativização da coisa julgada. Está previsto no CPC atual, no artigo 475L, quando vai tratar da impugnação ao cumprimento de sentença, como também está previsto no artigo 741, quando vai tratar dos embargos de execução. Aqui, quando nós estivermos diante de execução contra a Fazenda Pública ou execução de título extrajudicial. É isso que vai ser aplicado os embargos. Lembrando que, em regra, a impugnação ao cumprimento de sentença se aplica a títulos judiciais. Pois bem, ele coloca, pela literalidade da norma, que um título executivo ele vai ser inexigível todas as vezes que a decisão judicial se fundar em uma lei ou ato normativo que tenham sido declarados inconstitucionais pelo STF. Primeira coisa de questão. No caso concreto, a parte, ela perdeu o prazo da ação rescisória e perdeu também o prazo de impugnação ao cumprimento de sentença. E, como tal, ela gostaria de fazer uma defesa atípica, ou uma defesa heterotópica, digamos assim, e tentou encaixar essa tese que a querela nullitatis poderia também
discutir inconstitucionalidades, ou seja, realmente nulidades ou invalidades. Em tese, isso foi aceito pelo STJ, mas qual foi a consideração que o STJ fez? O STJ colocou, ora, tudo bem que eu admita a querela nulitatis como uma espécie de defesa atípica, que eu realmente possa nela arguir vícios de inconstitucionalidade que seriam arguíveis em rescisória, ou então nessa coisa julgada inconstitucional, que está prevista como uma hipótese de inexigibilidade do Poder Executivo. Agora, qual é a construção que foi feita pelo STJ? Se você não puder levantar a defesa nessas modalidades típicas, por razões lógicas, você não vai poder levantar essa defesa em modalidades atípicas ou heterotópicas de defesa, que foi a tese que veio a prevalecer. Colocado todo esse liame procedimental para que o pessoal entenda qual era a grande celeuma da questão e que não foi atentada pelos ministros no primeiro momento. A primeira celeuma é a seguinte: a norma que foi tida inicialmente como inconstitucional no caso, lá no STJ e pelas instâncias inferiores, na verdade, foi uma norma de 87 que previa um reajuste automático para servidores estaduais decorrido um período trimestral. Então, ou seja, ela incorporava aos vencimentos dos servidores a cada 3 meses a inflação. Só que ela foi editada sob a égide da Constituição passada, é dizer, a Constituição de 67 com a emenda número 1 de 69. Então, no caso específico, você não teria bem um juízo de inconstitucionalidade com relação à nossa Constituição de 88. Você teria um juízo de não recepção. Por quê? Porque a norma seria incompatível materialmente. E esse instituto da relativização da coisa julgada inconstitucional, ele só se aplica para inconstitucionalidades e não se aplica para normas não recepcionadas. Existe um julgado muito bom do ministro Teori Zavascki no âmbito do STJ, enquanto ele ainda integrava aquela Corte Superior, para colocar que esse instituto do artigo 741 e do 475 dígito L, ele não se aplica para não recepção de norma, mas apenas para inconstitucionalidade de normas. Então, no caso específico, já seria um argumento para você sequer utilizar esse dispositivo. E um outro argumento que eu poderia colocar aqui, mais crítico, que não foi atentado pelo STJ, é que, embora essa norma da coisa julgada inconstitucional esteja nesses artigos 475L e no artigo 741 do atual CPC, ele não foi veiculado pela Lei 11.232, ele é anterior. Ele estava previsto numa época em que você nem tinha ainda o cumprimento de sentença. Ele foi de medida provisória editado no ano de 2000. E o STJ tem uma súmula bem pacífica para dizer que o parágrafo único do artigo 741 do CPC, nessa redação vigente em 2000, ela só se aplica para as coisas julgadas que foram posteriores à inclusão desse instituto no ordenamento jurídico. É o que está na súmula 487 do STJ. Como o título exequendo aí transitou em julgado nos idos de 97, então é indiscutível que por essa súmula do STJ você também não poderia aplicar esse instituto. Então, por esses dois motivos, não seria possível você deduzir em querela nulitatis uma fundamentação de defesa, um argumento de defesa que jamais poderia ser conhecido através desse instituto, da relativização da coisa julgada ou coisa julgada inconstitucional por inexequibilidade de título. Um outro detalhe também que não influenciou na conclusão do julgado, mas que foi digno de nota e vários ministros aditaram o voto, é que o Supremo, em sede de repercussão geral, no meio do julgamento, que teve vários pedidos de vista, ele solucionou uma grande celeuma que havia acerca da interpretação, que é quando a coisa julgada deveria perder, né, deveria, numa ponderação de normas, ceder em relação à supremacia da Constituição. E o Supremo, num sede de repercussão geral, colocou que a decisão do STF, em sede de controle concentrado ou difuso, que reconhece uma norma como inconstitucional, ela só se aplica para as coisas julgadas que venham ser constituídas depois da decisão do Supremo. É dizer, a decisão do Supremo, ela não tem um efeito rescisório, um efeito nulificante em relação às coisas julgadas anteriores. E aqui eu coloco que o novo CPC seguiu essa linha que o STF colocou em repercussão geral. Por quê? Porque o novo CPC é bastante claro para colocar que as decisões que transitem em julgado depois da decisão do Supremo é que serão objeto desse instituto de inexequibilidade de título, pelo instituto da relativização da coisa julgada.
Em relação a coisas julgadas anteriores, você deverá usar ação rescisória ou recursos cabíveis para evitar a coisa julgada. E aqui no ponto nós temos uma grande inovação do novo CPC, é que ele admite que o momento em que o Supremo reconhece a inconstitucionalidade de uma norma constitucional seja um novo marco para a propositura de ação rescisória. Então, a ação rescisória do novo CPC tanto pode ter seu prazo de 2 anos contado do trânsito em julgado da decisão a ser rescindida, como também no prazo de 2 anos da decisão do Supremo, que em outro processo reconheça a inconstitucionalidade da norma aplicada que embasou um título executivo. Então, de forma sucinta, para que o pessoal de casa guarde, o caso julgado se tratava de não recepção e não de constitucionalidade. Já é um motivo suficiente para afastar a relativização da coisa julgada. E o outro, o título executivo, ele é anterior ao prazo que introduziu esse instituto. Então, pela súmula 487, igualmente ele não seria aplicável. E recomendo também que o pessoal de casa leia o acórdão do Supremo em repercussão geral para colocar que esse efeito de inexequibilidade de títulos só se aplica para coisas julgadas posteriores à decisão do Supremo, que venha a reconhecer uma norma como constitucional. É isso, professor Gabriel. Desculpe por ter me estendido, que o tema é tem várias nuances. Interessantíssima discussão, né, Felipe? E o tema da mais alta relevância, tangenciando aí um valor constitucional da coisa julgada, e a relativização, como nós sabemos, ela, nessas situações aí de inexigibilidade do título, fruto de uma decisão do Supremo, repousa, de outro lado, no princípio da força normativa da Constituição, né? Que Conrad Hess bem desenvolveu e que é o fundamento legitimador dessas teses de relativização da coisa julgada. Como tu bem colocou, Felipe, a discussão poderia ter sido matada de forma bem simples, né? Com a mera constatação de que a coisa julgada fosse anterior, mas o debate se aprofundou para tangenciar discussões altamente polêmicas, né, Felipe, que tu colocou com muita clareza aí na tua bela explanação. Então, eu só chamo a atenção do pessoal de casa que é mais uma decisão que vem dentro desse confronto entre coisa julgada e força normativa da Constituição, força normativa que, né, prestigia aí nesse raciocínio uma interpretação da nossa Suprema Corte, que é quem dá a palavra final. Então é ele quem dita o que é a força normativa da Constituição, a melhor interpretação que vai representar essa força normativa da Constituição. O Supremo tem ultimamente se inclinado para o lado da coisa julgada, por esses precedentes que tu citou, Felipe, e eu lembro também a questão da súmula 343 do Supremo e a sua aplicabilidade em matéria constitucional, que é aquela súmula que diz que não cabe ação rescisória quando a discussão era controvertida nos tribunais, na verdade diz a súmula 343, do não cabimento quando a questão era controvertida. Ou seja, se o tribunal passou a entender num sentido, isso por si só não é motivo para uma rescisão da coisa julgada por violação à literal disposição de lei. Só que o Supremo vinha, em matéria constitucional, deixando de aplicar a súmula 343, mas recentemente, ele mesmo em matéria constitucional disse que ela é aplicável, né? Então, foi um outro entendimento em que o Supremo reforçou a coisa julgada em detrimento da interpretação de uma dada questão constitucional, e eu só faço o gancho para ilustrar como é mais um posicionamento aí que pende para o lado da segurança jurídica e da força da coisa julgada. Eu só faço uma última observação, professor Gabriel, que esse novo prazo de cabimento de ação rescisória que conta não da decisão a ser rescindida, e sim da decisão do Supremo que reconhece a inconstitucionalidade, ele não está no capítulo do novo CPC da ação rescisória, contraditoriamente. Ele foi incluído através de emendas parlamentares e está disperso no Código. Se o aluno for ver o parágrafo 15 do artigo 525 e o parágrafo 8º do artigo 535, ele vai ver essas novas hipóteses de termo inicial de cabimento da rescisória. É a observação final que eu faço. Perfeito. Professor Bernardo, podemos passar o teu julgado? Podemos sim, professor Gabriel.
Como eu já adiantei no início, trata de possibilidade de identificação da aplicação da regra da denúncia espontânea no direito tributário em hipótese de depósito judicial com questionamento do débito. O que é que a gente pode colocar aqui? Em primeiro lugar, é bom lembrar para os nossos alunos que o que é a denúncia espontânea, né? A denúncia espontânea está prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional e ela se dá através da denúncia espontânea, o contribuinte confessa um débito e, se for o caso, faz o pagamento desse débito com acréscimo de juros de mora, antes que se dê início à fiscalização do fisco, no que se refere àquele débito fiscal. Em assim agindo, o contribuinte ele fica dispensado do pagamento da multa fiscal em razão de uma infração da legislação tributária. Em termos gerais e simples, essa é a denúncia espontânea, ou seja, o contribuinte confessando o débito e pagando-o, antes que o fisco perceba aquele inadimplemento, ele se vê livre daquela multa fiscal a que ele estaria obrigado caso não tivesse procedido à denúncia espontânea. Então, conforme também apontou o STJ nesse julgado, identifica-se então 3 elementos, não é isso? A denúncia da infração pelo próprio infrator fiscal, o pagamento do tributo, com juros, se for o caso, além da espontaneidade, que é justamente essa antecipação por parte do sujeito passivo em relação ao fisco. O que é interessante nesse julgado é que ele traz alguns elementos doutrinários que eu reputo aqui relevante, porque ele não se limita a ir diretamente ao ponto e faz algumas considerações que eu acho pertinentes trazer aqui. Por exemplo, a Corte vai dizer que a denúncia espontânea ela pode ser vista sob um enfoque axiológico e um enfoque econômico. Ela deve ser vista sob ambos os enfoques. O enfoque axiológico diria respeito àquela conduta ética, né? Justamente traduzida naquele arrependimento do infrator da legislação tributária. É isso. E o enfoque econômico, que é o que vai reter nossa maior atenção aqui nesse julgamento, é justamente o que o STJ chama de relação de custo-benefício para a administração tributária. Isso mesmo, custo-benefício em relação justamente à dispensa da cobrança da multa à vista do pagamento antecipado feito pelo sujeito passivo. Né? O STJ fala que há de existir Eu estou ouvindo um retorno aqui, eu acho. Pronto. Pode prosseguir. Pronto. Estamos ouvindo bem. Tá. Ele afirma que a denúncia espontânea há uma relação de troca entre um custo de conformidade, que seria o custo suportado pelo sujeito passivo, em relação a um custo administrativo. Tá? Que é justamente o custo que a administração fiscal teria com a cobrança, com a fiscalização daquele débito. Enfim, traçado esse panorama geral, o que é que o STJ vai falar nesse caso? Que como houve um depósito judicial, um questionamento administrativo daquele débito relativo ao depósito, na verdade, nessa hipótese, não houve uma exclusão do custo administrativo da administração tributária, porque, na verdade, criou-se um custo novo ao se exigir que o fisco ingressasse em juízo também na condição de réu e contestasse com o autor, disputasse com o autor judicialmente a validade ou não daquele débito. Ou seja, apesar do depósito judicial, como sabemos, implicar na suspensão da exigibilidade do tributo, o STJ afirmou que, nesse caso aqui, não estaria presente esse enfoque econômico, a relação de custo-benefício para o fisco, já que o fisco se vê obrigado a justamente ali a defender a legalidade, a defender a validade do débito relativo àquele depósito. E por conta disso, ele finalizou por afirmar que nessa situação não se haveria de reconhecer a incidência aqui da denúncia espontânea tributária. Eu acho assim que, como eu falei, o STJ não se limitou a ir direto ao ponto, ele poderia ter decidido a questão de uma forma mais simples, talvez tal qual o último precedente aqui trazido aqui pelo professor Felipe. Ele, simplesmente, no meu modo de ver aqui, ainda sob enfoque axiológico, o só fato de um sujeito passivo, ao depositar, questionar concomitantemente a validade ou a legalidade daquele débito, eu acho que isso por si só já excluiria a denúncia espontânea, porque, como coloquei aqui, um dos elementos é o arrependimento, é a confissão do débito, é o pagamento. Então, sim, eu acho que o STJ poderia ter ido mais direto, mas foi relevante esses pontos aqui que ele trouxe para que o aluno pudesse também aprofundar com outra perspectiva, um pouco mais profunda, um pouco mais reflexiva sobre o Instituto.
Então é isso. Em resumo, apesar de haver o depósito judicial do valor integral em relação àquele débito, em havendo um questionamento judicial concomitante, não existiria essa relação de custo-benefício para a administração fiscal, portanto, a STJ afirmou que não era o caso de se aplicar a denúncia espontânea e, consequentemente, as multas moratórias fiscais permanecem a incidir na hipótese. É isso, professor Bruno. Eu só queria colocar dois, não muito a respeito do julgado em si, mas a respeito da denúncia espontânea, tem 2 pontos que são batata, sempre caem em prova de concursos. O primeiro é jurisprudencial e coloca que a denúncia espontânea ela só se aplica ao inadimplemento de obrigações principais. Em relação ao inadimplemento de obrigações acessórias, não há que se falar em denúncia espontânea. E o outro instituto que eu coloco, que é muito comum, é aquele que... o outro questionamento é que esse pagamento ele tem que ser integral de uma só vez. Se o contribuinte parcelar, ele não vai fazer jus à denúncia espontânea. Ela é incompatível com o parcelamento, tem que ter pagamento. Eu só queria trazer mais um ponto, professor Felipe, sobre que também foi trazido pela senhora na questão, eu esqueci de mencionar, é a aplicação aqui como fundamento também de julgamento da súmula 360 do próprio STJ, que afirma que o benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, regularmente declarados, mas pagos a destempo. Porque também, nessa hipótese, segundo o STJ, não haveria aquele benefício do ponto de vista de custo para a administração, já que, apesar da declaração por si só constituir o crédito, ou seja, dispensaria a administração do lançamento tributário, o não pagamento exigiria da administração tributária aquela cobrança judicial posterior. Então, não existiria aquela dispensa de custo administrativo do fisco, portanto, também nessa hipótese, tributos de lançamento por homologação, mas declarado e não pago, súmula 360, também não é de se aplicar a denúncia espontânea. Perfeito, pessoal. E eu vou comentar nessa nossa segunda rodada um julgamento da Corte Especial que, na verdade, reitera um posicionamento do STJ, que ele já veio adotando em 2015, já teve um outro precedente que nós, inclusive, comentamos no InfoEmarges em pauta, foi do informativo 556 do STJ, e esse que eu vou trazer agora ao comentário, ele nada mais faz do que seguir a mesma linha de orientação. O julgado é extremamente importante, o entendimento é extremamente importante, porque envolve a atuação dos ministérios públicos estaduais perante os tribunais superiores. E aqui nós temos que lembrar do histórico jurisprudencial. E eu começo nesse passo lembrando que até pouco tempo atrás, tanto o STF quanto o STJ negavam a possibilidade de os ministérios públicos estaduais atuarem perante os tribunais superiores. Ou seja, o MP estadual não poderia interpor um recurso lá no STJ de um agravo regimental, embargos de divergência ou embargos de declaração, tampouco poderiam os promotores de justiça fazer sustentações orais, apresentar memoriais, porque segundo a jurisprudência que vinha há muitos anos sendo prestigiada, a atuação do Ministério Público perante os tribunais superiores era uma exclusividade do Procurador-Geral da República e dos subprocuradores gerais da República, a quem havia uma delegação dessa competência do Procurador-Geral da República. E o argumento para justificar esse antigo entendimento do STF e do STJ, que hoje, como nós veremos na sequência, já foi superado, e esse precedente reafirma essa superação, o grande fundamento era, primeiro, a Lei Complementar 75 de 93, que é a lei complementar que cuida do Ministério Público da União e que diz explicitamente que a atuação do Ministério Público, sem adjetivação, sem qualificação, nos tribunais superiores, compete ao Procurador-Geral da República e ao Subprocurador-Geral da República, por força dessa delegação, e para aqueles que diziam que essa norma não poderia restringir a atuação do Ministério Público Estadual, se invocava o princípio da unidade, o princípio da indivisibilidade do Ministério Público, artigo 127, parágrafo 1º da Constituição.
Nós sabemos que o Ministério Público é regido por 3 princípios constitucionais elementares: da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional. Aqui interessam, sobretudo, os princípios da unidade e da indivisibilidade. Esses princípios eram invocados para dizer, olha, quem atua em nome do Ministério Público como instituição nos tribunais superiores é o Procurador-Geral da República e os subprocuradores-gerais vão interpor recurso, eles que vão fazer sustentação oral, e o Ministério Público Estadual não poderia atuar perante o STJ. O STF evoluiu na sua jurisprudência e o STJ acompanhou essa evolução jurisprudencial. O que se fez nesse novo posicionamento? Se privilegiou, se deu um peso decisivo à autonomia dos Ministérios Públicos Estaduais, tentando equacionar, de um lado, a atuação do Procurador-Geral da República e dos subprocuradores-gerais da República nos tribunais superiores, e, de outro lado, a atuação dos Ministérios Públicos Estaduais. E, a meu sentir, o STJ e o STF equacionaram bem a discussão. De que modo? O STF e o STJ adotaram a seguinte linha de raciocínio. Sim, a atuação como fiscal da lei perante o STJ, perante o STF, é incumbência exclusiva do Procurador-Geral da República e dos subprocuradores-gerais da República. Mas isso é como fiscal da lei. Se o Ministério Público Estadual ele é parte na ação, ele, como qualquer outra parte, pode interpor recurso, pode fazer sustentações orais, pode ofertar memoriais escritos. Então, esse discrime que o STF fez e que o STJ acompanhou, em prestígio à autonomia do Ministério Público Estadual. Porque vejam, pessoal, como era o quadro anterior. O Ministério Público Estadual ficava de mãos amarradas. Imaginemos que um recurso especial do MP estadual teve o segmento negado no STJ. O MP estadual queria combater, queria o conhecimento daquele especial, queria o seu provimento. Mas, segundo o entendimento antigo, não caberia ao MP recorrer, caberia ao Ministério Público representado pelos subprocuradores-gerais da República ou pelo Procurador-Geral da República interpor, se quisesse, na sua autonomia funcional, em independência funcional, um recurso daquela decisão. Essa jurisprudência manietava o Ministério Público Estadual enquanto parte na relação processual. E aí que o STF e o STJ deram um passo adiante para fazer essa distinção. A atuação como fiscal da lei perante os tribunais superiores é incumbência exclusiva do Ministério Público da União, que é chefiado pelo Procurador-Geral da República, e, por delegação, por atuação também dos subprocuradores-gerais da República. Mas, como parte, se o Ministério Público Estadual promoveu uma ação civil pública, por exemplo, ou se promoveu uma ação penal, porque a discussão tem abrangência civil ou penal, o Ministério Público Estadual, como parte na relação processual, pode interpor recursos, pode fazer sustentações orais, pode apresentar memoriais, como qualquer outra parte o faria, e, a meu sentir, a evolução jurisprudencial veio muito bem a calhar. Eu só chamo atenção ao final para a situação do Ministério Público do Trabalho. E isso acontece muito também. O Supremo tem entendido que o Ministério Público do Trabalho, mesmo quando é parte numa ação civil pública lá na Justiça do Trabalho, ele não pode apresentar recurso. Lá no Supremo Tribunal Federal é onde ele geralmente atua em reclamações, né, exatamente por envolver a justiça trabalhista. Mas até mesmo num conflito de competência entre um juiz do federal ou estadual da justiça comum e um juiz trabalhista, num conflito de competência, o MPT poderia também ter interesse de atuar no STJ, então a discussão também vale para o STJ. Qual é a situação do Ministério Público do Trabalho? Ele faz
parte do Ministério Público da União. E aqui eu lembro, o Ministério Público da União engloba tanto o Ministério Público Federal, quanto o Ministério Público do Trabalho, quanto o Ministério Público Militar e os Ministérios Públicos Eleitorais, que nós sabemos que são, o Ministério Público Eleitoral não tem o seu próprio corpo de promotores de justiça ou de procuradores da República, e ele tem atuação tanto por procuradores da República quanto por promotores de justiça. Mas o Ministério Público do Trabalho, ele é integrante do Ministério Público da União. Então, como o Procurador-Geral da República é chefe do Ministério Público da União, é ele que vai recorrer das decisões lá no STF ou mesmo no STJ que sejam de interesse do Ministério Público do Trabalho. Vejam que o argumento da autonomia dos ministérios públicos dos estados, que não são integrantes do Ministério Público da União, esse argumento não vale para o Ministério Público do Trabalho. Por isso que, para ele, ainda se reconhece que ele não pode atuar perante os tribunais superiores, exatamente porque essa atuação vai caber ao Procurador-Geral da República ou aos Procuradores Gerais da República. Gabriel, só uma colocação que eu faço, e é mais uma dúvida, eu não sei se o STJ já se debruçou sobre a questão, mas eu pergunto em relação ao Distrito Federal, porque o MPDFT, que é Distrito Federal e Territórios, integra o Ministério Público da União. Existe algum precedente? Felipe, muito bem lembrado por ti. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios integra, como tu bem lembrou, o Ministério Público da União. Mas ele tem, né, ele está dentro do Ministério Público da União, então a chefia pelo Procurador-Geral da República é irrespondível. Mas a situação dele é muito próxima do Ministério Público Estadual, né? Então, também é algo assim. Eu não me recordo aqui de cabeça, Felipe, uma jurisprudência assentada para um lado ou outro em relação ao MPDFT, mas eu diria, como ele integra o Ministério Público da União, o mesmo raciocínio que vale para o Ministério Público do Trabalho valeria para ele também. Porque o argumento central em relação ao Ministério Público Estadual dos estados é que eles não integram o Ministério Público da União. Então, essa particularidade, esse argumento que não pode ser invocado para os segmentos do Ministério Público da União. Era isso, pessoal. Então, finalizamos essa segunda rodada aí, julgados bem interessantes, temas bem relevantes, como vimos, desde o direito tributário tratado pelo Bernardo, quanto ao direito constitucional, processual civil, explicado pelo Felipe. Agora, mais uma questão constitucional que eu trago envolvendo o Ministério Público Estadual. Esperamos vocês para as nossas próximas rodadas deste Enfermagens em Pauta com o informativo 576 do STJ. Obrigado, pessoal, e até logo mais.